Carlos Porto. Bom dia a todos, agricultores. Eu vejo aqui que tem muitos alunos do Colégio Agrícola que são filhos de agricultores ou futuros agricultores ou trabalharão como agricultores. Então eu queria agradecer a presença de todos, porque essa é uma grande oportunidade de a gente conseguir se inserir na agroindústria familiar. Que a gente aproveite o máximo possível das palestras, das conversações aqui de quem entende mais de agroindústria do que nós agricultores. Queria agradecer em nome da Profor a presença de todos os sócios ou não da associação, representando aqui os agricultores. Eu peço a vocês que aproveitem o máximo possível do que será aqui debatido. Muito obrigado. O representante da Associação Municipal, da Associação de Pequenos Produtores Familiares de Foz do Iguaçu, e está caminhando por uma criação de uma cooperativa de agricultores familiares aqui de Foz. Convidamos agora nesse ato para falar em nome de todos os agricultores do município de Foz do Iguaçu, o presidente do Sindicato Rural, o Sr. Pedro Lagos. Bom dia a todos. A gente sabe perfeitamente que a agricultura, do modo geral, ela vem tendo assim, bastante desafios pela frente. Graças a esses homens que estão no campo, que estão ainda produzindo comida para o mundo. Nós sabemos perfeitamente que se não fosse vocês, se não fosse nós, agricultores, não estaríamos dando tanta comida para que esse povo conseguisse viver. A tecnologia hoje está muito avançada. Nós temos aí bastante pessoas trabalhando no desenvolvimento tecnológico e a gente tem notado que a presença do agricultor nessa formação dessa nova tecnologia que está tendo é muito importante, porque nós temos atrás, vimos que muita gente nossa, parentes, amigos, saíram da agricultura e foram para a cidade. E a cidade começou a encher. Agora está voltando o homem do campo. É muito interessante que o homem do campo hoje, nessa agricultura familiar, está tendo o seu recurso financeiro muito melhor que trabalhar na cidade em qualquer outro ponto. Então, a gente sabe perfeitamente que o futuro nosso no Brasil é justamente o que é a agricultura. Portanto, vocês estão aí hoje pegando mais algumas palestras, dando mais uma reunião, para que isso aí seja contemplado com o trabalho de vocês e com a própria comercialização que o município está tendo, a prefeitura e a própria sociedade que depende dessa comida. Portanto, muito obrigado e agradeço também ao Colégio Agrícola, a Lora, a Imater, o pessoal que estão coordenando, o Banco do Brasil, os parceiros, a Agrofoz, Agropasso e todos os outros parceiros que aqui já nominaram. Portanto, aproveite bem esse dia e nós temos tudo o futuro pela frente. Obrigado. Convidamos agora a instituição que nos acolheu aqui nesse evento, né, e colocou praticamente toda a estrutura aqui para esse evento, desde o almoço, a questão da organização interna, dos alunos, a participação dos estudantes. Então, o diretor, com a palavra agora, o diretor do Colégio Agrícola, que é um dos realizadores do evento também. Bom dia a todos. Em nome assim, do colégio, nossa instituição, queria dar assim como anfitrião, né, do evento e também como participante, parceiro, juntamente com as demais entidades, que é o sindicato, a SEAB, no caso a Interna, a Secretaria Municipal de Agricultura também, né, que está sendo representada, a Prefeitura através do vice-prefeito. Enfim, a todos sejam bem-vindos, se sintam à vontade, os patrocinadores, obrigado ao pessoal do Banco do Brasil que se fez presente aí, né, e a gente espera assim atendê-los à altura, né. Então os contratempos sempre existem, mas no final
seríamos felizes para sempre nos estados, né? Então, assim, eu acho que esse evento de hoje é uma marca muito importante na questão da agroindústria do município de Foz do Iguaçu. Até agora pela manhã, assim, o pessoal da Rádio 97 FM nos convidou para dar uma pequena entrevista, e a gente comentava sobre exemplos regionais aí, né, que têm sido, sim, exemplos, né, de se alavancar esse setor tão, assim, sofrido até então. Temos Nova Aurora, temos Capanema, Capitão das Marques, Campo Bonito, são N municípios do Paraná que estão, assim, talvez um pouco mais evoluídos do que nós. Então, esse evento, eu vejo muito importante nesse aspecto, porque já foi esse tempo, assim, que o pequeno ou médio agricultor consegue sobreviver em cima de grandes culturas, soja, milho, trigo e assim por diante. Então, assim, a agroindústria é um tema, assim, na área de agropecuária bastante contemporâneo. Não se faz muito tempo que se começou a discutir sobre isso. Justamente por causa disso. Financeiramente, hoje está praticamente inviável se viver em cima somente do que é tradicional. É fazer com que vocês, agricultores, vocês, alunos, aprendam a viver em cima daquilo que é pequeno. A sociedade também exige que, assim, surjam produtos mais ecologicamente corretos, ambientalmente sustentáveis. Então, esse é um dos grandes objetivos. E eu acho que todos os entraves da cadeia da agroindústria familiar, ela se embasa numa palavra quase que única, que é a profissionalização. Tudo acontece por consequência, quando existe a profissionalização. Você vai em busca de conhecimento, em busca de recursos, em busca de parceiros, e as coisas acontecem. Então, exemplo do que acontece com os grandes produtores hoje no Brasil, acontece também com a cadeia dos pequenos, né? Nós, historicamente, tivemos, assim, fomos sujeitos às grandes multinacionais, ao agronegócio, né, no caso específico da agroindústria, de empresas que enricaram, né? Poderíamos citar N exemplo no Brasil, a gente não cita por questão de ética, né, mas empresas que exportam, né, que são grandes exportadoras de alimentos envasados, embalados e assim por diante. Agora é o momento de nós, a agroindústria familiar. Existe um grande campo de crescimento e avanço nesse setor. Agora, não são todos que vão se dar bem nesse setor, assim como em qualquer profissão. E vai se sair bem aquele que se profissionalizar, se manter atualizado. Então a gente percebe pelo interesse das pessoas que estão aqui hoje, que foi um convite muito amplo, muito bem divulgado por todos os veículos, e a gente percebe que nem todo mundo se fez presente. Quer dizer, sai na frente quem está presente aqui hoje. E essas mesas redondas que serão feitas hoje, eu acredito que vai ser uma chance ótima, assim, para os produtores colocarem, assim, os seus clamores, né, as suas braveiras, que impedem que o produtor se alavanque. E é uma coisa lenta, não é assim de uma hora para outra, mas está havendo um grande avanço. Eu percebo, assim, pequenas indústrias familiares no município de Missal, de Serranópolis, mini laticínios surgindo, mini fábrica de embutidos, sabe? É uma coisa fantástica. Então, o caminho é por aí. Existem todas as chances. É diferente daqueles programas malucos, assim, que existiam, escargot, criação de coelho, não sei o que, assim, sabe que o agricultor fica meio escaldado com tudo isso. E quando surge uma coisa nova, o cara fica meio retraído. Será que vai dar certo? Não vai? Eu percebo que a questão da agroindústria, ela está muito bem embasada, com crédito, com assistência, com contato político, assim por diante. Tem que mudar algumas coisinhas, assim, vejo eu, mas está muito bem alicerçado. Assim, para quem tiver vontade de ir à luta e usar, assim, a mão de obra familiar, de famílias que trabalhem com afinco, é, assim, uma coisa, não tem como não dar certo. Tá? Então, agradecendo mais uma vez a todo mundo aí, e que todos se sintam bem no nosso ambiente, e nos procurem, no jeito possível, se surgir alguma dúvida aí, para correr um programinha extra. Muito obrigado. Muito bem, agora nós vamos ouvir então a palavra do secretário municipal de Agricultura, Eduardo Vitorazzi Espada.